Bom dia a todos, good morning, how are you, baby? Me dê um feedback aí, primeiro de áudio, vídeo, galera que tá aí presente, deixa eu ver quem tá aqui, acordou hoje no domingão para assistir a aula. Domingão é mais difícil, aí tem que ter coragem, tem que jogar duro. Olha, agente Mussi tá aí. Agente Mussi, eu fico pensando, do agente Mussi, eu fico pensando assim num Mussi vestido assim de policial, agente Mussi, né, aquele doce Mussi. Alessa, Ana Carolina, olha, Ana Carolina que eu conheço é bonita aí, aqui na foto você parece uma gatinha, hein? Ana Carolina, seja bem-vinda, meu bem. Anderson, seja bem-vindo, meu filho. André Luiz, seja bem-vindo. Barbosa, Bruna tá aí de novo. Cadu, seja bem-vindo. Davino, Padilha Vieira. Deni, Fábio Lobo. Uau. Fempra, o que é você, Fempra? Escreve aí, o que é você? Quem é você? Grossia Alexandre. Ah, Alexandre Grossi. Alexandre Grossi. E a Ila, seja bem-vinda. Jana Fonseca, Jefferson, Jorge Luiz, o Maicon aí de novo. O Maicon sempre entra duas vezes, ele deve entrar em dois computadores. Marcele, seja bem-vinda. Perseu, seja bem-vindo. Paulo, Cursos, Paulo, seja bem-vindo. Tainara, seja bem-vinda. Galera chegando aí aos poucos, né? Domingão. Soltira em Santa... Ah, gente música, Soltira em Santa Catarina, legal, gente música, seja bem-vindo. Fempra, Fernando Prado, Fernando Prado. Ficou meio gay, né, Fernando? Fempra. Mas tudo bem, tá certo, tá valendo. Fernando Prado, seja bem-vindo, meu querido. Alexandre, tocando em pé na delegacia de Francisco Morato e assistindo a aula. Seja bem-vindo, querido. Jorge Luiz, bom dia, bom dia, bom dia. O agente Múcio, Santa Catarina. Você falou a cidade da última vez, né? Qual é a cidade de novo? Aliás, todos aqui, de onde vocês estão falando aqui? De quais cidades? Deixa eu ver se já são cidades que eu já visitei. Já rodei muito, Alencastro Barbosa, seja bem-vindo, meu irmão. Tem um amigo chamado Alencastro também. Acho bonito esse nome, Alencastro. Agente Mussi, parabéns aí. Hum, Tá legal o áudio de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tainara, né? Santa Maria, um beijão em todo de Santa Maria. Minha esposa é de Lajeado, mais ou menos perto, né? Lajeado. Alencastro de Goiás. De Goiás, né? Meu vizinho aqui. Fernando Prado, São Paulo, capital. Santa Maria eu nunca fui. Timbó, é verdade, Timbó, você falou, eu nunca fui também. Souri, Paraíba. Opa, nunca fui. Santos, São Paulo, Barueri, São Paulo. Só lugar que eu nunca fui aqui. Botucatu, São Paulo. Cáceres, Mato Grosso. Eu tive em Mato Grosso aí semana passada. Mato Grosso, muito legal. Tive uma experiência assim. Eu não tenho a noção. Não sei se eu já falei isso pra você, se eu já falei, eu vou falar de novo. Ainda é de Rio Novo, Minas Gerais. As meninas de Minas Gerais são sempre muito bonitas. Chamada Ana Carolina, não tem erro. É linda. Mas aqui eu estava falando com quem é de Cáceres aqui mesmo, é o Padilha, né? Então, eu tive uma experiência interessante, assim, às vezes assim, o Vou Ser Delegado cresceu muito, né? O Instagram, ele tem uma audiência muito grande, o YouTube, todas as minhas redes sociais, e já tem um tempo que eu venho fazendo esse trabalho. E às vezes eu não tenho a noção do impacto desse trabalho, né? E aí eu estava em Mato Grosso, fazendo, enfim, pela polícia, e numa missão lá, e aí a gente entrei em três delegacias por motivos diversos. Aí na primeira delegacia, o delegado falou, pô, você é o Lúcio Valente lá do Você Delegado, te acompanho. Na segunda delegacia, a policial logo que foi saindo já me reconheceu. Na terceira delegacia também fui reconhecido. Fiquei muito feliz, assim, saber que o trabalho está chegando em todos os lugares. Paraíba, terra do pão. Belém, Paraíba. Conhece Belém do Pará. Tem Belém do Paraíba? Tem. Goiânia, Maceió, Lagoas, Maceió, claro, já tive aí, muito legal. Maceió tem uma história engraçada, Babi, Praia do Ginga, do Gunga, né? Fui lá, quase prendi uma mulher que vendia um tal de bronzeador da Galega. Quase que eu prendi ela, não pode vender bronzeador daquele jeito não, gente. Sem autorização, sem nada.
um crime, né? O artigo, qual é o artigo 272, qual é? Ai, meu Deus. É o artigo lá, vender produtos. Deixa eu abrir o Código Penal aqui. Deixa eu ver aqui. É o 282? Deixa eu ver aqui. Não, 282 é exercício legal da medicina. 27. É o 2. É o 273. Falsificar, corromper, adulterar, alterar produto destinado a fins terapêuticos. Na mesma pena incorre quem vende, dispõe à venda, tem em depósito, vende ou de qualquer forma distribui, entrega ao consumo produto falsificado, corrompido, adulterado. Inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e o uso de diagnóstico. E aí ele vai falar, sem registro. Então a mulher vendia lá bronzeador, que é um cosmético, vendia sem registro, ia ser presa. Qual é a pena? A pena a pena de 10 a 15, né? Mas aí o Supremo deu uma decisão aqui mandando aplicar a pena do tráfico 5 a 15, né? Mesmo assim é pesado, né? Pô, uma amiga aqui de Cáceres, que era aluna sua, foi aprovada para delegado de Mato Grosso. Que legal, bacana, excelente. Depois passa o nome dela aqui. Praia do Gunga, é isso mesmo. Não tem essa mulher lá, tal da Galega, ainda tem isso? Babi. Beleza, pessoal. Então aqui isso era só pra gente dar uma esquentada aqui, esperar a galera chegar. Vamos lá, vamos lá. Depois fala aí, Babi, pra mim se é verdade ou não. Pessoal, então na outra aula, vamos retomar aqui. Na outra aula, na aula de ontem. De ontem, né? Foi ontem? Foi ontem, né? O que que acontece? Nós vimos isso aqui, olha. Estratégias, o planejamento, né? Demos uma olhada na planilha, falamos sobre o ciclo de estudo, falamos sobre o ciclo perpétuo, e foi ele. Então, aí começamos a ver a execução do estudo em si. Vamos voltar aqui na planilha? Vamos voltar aqui na planilha? Algumas pessoas têm dificuldade em alterar essa planilha, mas aqui, olha, se você abrir a sua planilha, deixa eu ver se está aqui. Ah, tá. Se você abrir a sua planilha, você pode alterar isso aqui, né? Eu te recomendo deixar assim, olha, 2 horas e meia para penal geral, penal especial, constitucional também 2 horas e meia. Deixa eu mudar aqui. Para o PPCA, coloca 2 horas e meia, tá? Vai ficar 18h30 aqui. Não pode ficar muito perto de 20, porque senão você não vai ter gordura para queimar, né? Se tiver algum problema. Porque aqui você tem, é como se fosse 20 horas brutas, né? Vai dar mais ou menos 18 horas e 30 líquidas, ou 18 horas líquidas, dependendo aí de como você estuda. Mas aqui nessa primeira planilha, eu quero que para o PPCA, Penal Processo Penal Constitucional Administrativo, você coloque 2 horas e meia. Mesmo que você goste de estudar mais, mesmo que você esteja acostumado a estudar mais tempo. Só para você se ambientar, só para você se acostumar com a planilha, tá? E aí eu vou pedir que você deixe a planilha desse jeito que eu coloquei aqui. Desse jeitinho que eu coloquei aqui com 18 horas. Eu coloquei aqui, que é opcional, 2 horas de questões. Por quê? Porque é, é, à medida que você for gerando a planilha, você pode chegar aqui, por exemplo, em administrativo e estudar todo o administrativo, talvez em uma ou 2 ou 3 vezes que você passar pela planilha. Daí, você pode usar 2 horas aqui no final para fazer questões, para buscar questões novas, para fazer retroalimentação, né? E aí a gente vai ver isso tudo aqui hoje. Então, eu recomendo você deixar a planilha assim. Se você quiser fazer alguma alteração na sua planilha, se você quiser mudar a sua planilha por algum motivo pessoal, você pode mandar a planilha para eu dar uma olhada para você, tá bom? Você pode mandar, Lúcio, eu queria a Babi falando que realmente tinha essa galega. Ela vendia, gente, um bronzeador que ela fazia em casa, ela vendia num pote, naqueles copinhos de café. Mas é isso, pessoal. Olha só. Então, o que que eu quero? Tarefa de casa. Preencher o ciclo ou usar. Não, não vou nem botar assim. Vou botar assim, ó. Observação. Se você quiser alterar a planilha por algum motivo pessoal, exemplo, direcionar a determinada prova, mande um print
para 61 995589894. É meu telefone pessoal, tá, gente? Gente, esse telefone pessoal aqui, não adianta você mandar qualquer outra coisa que eu nem respondo, tá? Mas você pode mandar a planilha para mim. Se você quiser alterar a planilha por algum motivo pessoal, exemplo, direcionar a determinada prova, mande um print para mim para eu dar uma olhada para você. Mas eu sugiro fortemente, a cada meta, eu vou te ajudar a fazer essa planilha aqui, tá bom? Legal. E aí todos os alunos que seguem essa planilha padrão aqui se dão muito bem. Às vezes você vai alterar, porque o aluno é um bicho ansioso, né? E aí ele quer alterar. Não, eu quero alterar, não sei o quê, mas, sim, mas filho, você quer alterar por quê? Como é que tira isso aqui? Você quer alterar por quê? Você quer alterar por quê? Não, eu quero alterar porque eu quero inserir português. Legal, então você vai chegar aqui e você vai inserir português, por exemplo, aqui, ó. Você pode chegar aqui. Como é que é aqui? Não. Eu não estou conseguindo. Ah, tá aqui. Então você pode vir aqui e colocar português. Nossa senhora. Português. Aí você vem aqui 2 horas. Aí você pode usar esses outros espaços aqui para colocar, sei lá, raciocínio lógico. Ah, professor, eu estudo raciocínio lógico. Ah, então bota aqui raciocínio lógico. Só que aqui, ó, toda vez que você altera aqui até nem alterou, né? Toda vez que você altera aqui, você muda o amarelinho aqui, ó. Então você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, se eu gosto da planilha de 20 horas. Se você quiser adicionar matéria e você não tem muito tempo para estudar, você vai ter que tirar daqui. Então, eu quero 1 hora de raciocínio lógico. Ah, você quer 1 hora de raciocínio lógico? Então eu vou tirar de algum lugar. Por exemplo, eu vou tirar aqui de 2 horas, né? Vou tirar de 2 horas aqui, meia hora de penal especial e vou tirar meia hora de processo penal, por exemplo. Daí eu posso ter 1 hora aqui. Posso ter 1 hora aqui. Porque senão eu fico arrochado com o tempo aqui. Mas por isso que eu digo que para você usar a planilha do jeito que eu ensinei. Se você quiser inserir um português aí, inclusive para assistir os vídeos que eu disponibilizei gratuitamente para vocês, excelente, excelente. Beleza? Tranquilo? Então, se quiser me mandar o print, fica à vontade, mandem aí que eu vou olhar, tá? Se você quiser fazer alguma alteração. Se não, só siga o barco aí e vem comigo. Muito bem. O que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver que a gente precisa, dentro desse tempo que a gente estabeleceu por causa da matéria, realizar o estudo. E o que vai ser o nosso estudo, né? O que vai ser o nosso estudo? Então, como eu disse aqui, é, dentro da execução você vai verificar qual é a próxima matéria, por exemplo, você vai começar com o penal geral por 2 horas e meia. Aí, o estudo ele é dividido em partes. Vamos lá. Divisão do estudo. Então, divisão do estudo. Então, você chegou, sentou a bunda na cadeira, olhou qual é a matéria, separou o material, vai começar a estudar por 2 horas e meia. Dessas 2 horas e meia, 2 horas, 1 hora, do tempo que você determinou, você sempre vai realizar as seguintes atividades. A primeira delas é a micro revisão diária. Micro revisão diária. Depois, você vai fazer o estudo, você vai avançar na matéria. Depois, se for o caso, você vai fazer retroalimentação. Vamos lá. Então, dentro desse avanço aqui, o que está inserido nesse avanço? Ler ou assistir, né? Se você assistir a aula, que no nosso caso vai ser ler ou assistir, mais resumo. Aqui resumo em sentido amplo, pode ser resumo, pode ser grifo, se você estuda grifando, tá? Se você quiser grifar, você vai ter que imprimir o material, o nosso material, ler, assistir, mais resumo, mais grifo, mais lei seca, etc. Tudo tem que estar aqui. Tudo tem que estar aqui, nesse avançar. Tem que assistir, tem que fazer grifo, tem que fazer lei seca, etc. A retroalimentação é feita através dos simulados de questões objetivas, ok? Então, esse
Esses dois aqui, você vai ter que fazer todos os dias. Esses dois aqui você vai ter que fazer todos os dias. Esse aqui em um momento específico, 3 em um momento específico. Então, esses aqui você vai fazer todos os dias. Então, eu vou botar aqui todos os dias. Aqui, em dias específicos. Dias específicos. Em dias específicos também, você vai fazer, né, além dos simulados de questões objetivas, que você vai fazer a retroalimentação, você vai fazer as tarefas. As tarefas, que é as discursivas e a peça. Legal? Então vamos lá. Eu vou começar daqui, vou falar. Primeiro, hoje eu vou falar disso aqui, olha. Hoje eu vou falar disso aqui, tá? Esse é o tema da aula de hoje aqui. Hoje eu vou falar disso aqui. Na próxima aula eu vou falar disso aqui, beleza? Então hoje eu vou falar de micro-revisão, vou falar de técnicas de estudo, como ler, como resumir, enfim, aplicar a técnica de resumo que você utiliza, grifar, fazer mapa, não sei. Mas você vai ter que fazer isso da forma que eu ensino. Vou te ensinar quando ler a lei seca, de que forma você vai ler a lei seca, como você vai estudar, aqui também, né? Jurisprudência, tudo que tem a ver com o seu estudo tem que estar aqui, beleza? Então, da forma como eu ensino e que tem dado certo para os alunos do programa Meta, que tem sido sucesso, é fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui. Não é assim, hoje eu vou estudar a lei seca, hoje eu vou estudar jurisprudência, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Não, a gente consegue resumir e concatenar tudo em uma atividade só, beleza? Então, essa vai ser a nossa atividade. Tranquilos até aqui? Esse aqui você vai fazer todos os dias dentro do ciclo. Dentro do ciclo. Aqui você vai fazer em dias específicos fora do ciclo. Ok? Legal. Então, eu já vou explicar isso aqui. Beleza. Posso começar daqui então? Todo mundo preparado? Sim ou não? Posso começar? Então vamos começar. Vocês não me deram aí o retorno, tá bom? O som aí? Tá bom, tá bom. Yes. Então vamos. Olha só. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a micro revisão diária. Então, o assunto agora vai ser micro revisões diárias. Então, esse vai ser o assunto desse momento, micro revisões diárias. Bom, olha só. Lúcio, por que você ensina a fazer a tal da micro revisão diária? Bom, a micro revisão diária, ela é muito, muito interessante e ela tem algumas características, tá? Então, vou colocar aqui características. A primeira dela é que ela é micro, ela é pequena. Ou seja, de 10 a 15% do tempo que você separou para aquela matéria. Uma outra característica da micro-revisão diária é que ela ocorre sempre a cada disciplina. Sempre no início do estudo de cada disciplina, como se fosse um aquecimento. Você vai para a academia, antes de malhar, todas as vezes que você vai para a academia, você tem que fazer o aquecimento. Ah, Lúcio, mas hoje eu vou para a academia na segunda, fiz o aquecimento. Na terça eu também tenho que fazer o aquecimento? Tem que fazer o aquecimento. Ah, Lúcio, e aí, vamos supor, de manhã você faz musculação na academia. Aí, à tarde, você vai fazer uma aula de aerossamba. Tem aquecimento no aerossamba? Tem aquecimento no aerossamba. Tem aquecimento lá para você pegar ferro. Então, cada vez que você muda também a disciplina, você tem que fazer o aquecimento. Então, característica, ela é pequena, ela corre sempre no início de cada disciplina. E quando eu pego aqui, então, quando eu for estudar penal geral por 2 horas e meia, antes de iniciar, dentro dessas 2 horas e meia, eu vou pegar 10, 15 minutinhos e fazer a micro-revisão. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Lúcio, mas se eu estudar 3 disciplinas no mesmo dia, eu vou fazer 3 micro-revisões? Sim, 3 micro-revisões das disciplinas respectivas. Sempre que você começar uma disciplina, não importa se é hoje, amanhã ou depois de amanhã, você vai sempre iniciar com a micro-revisão diária. Ficou claro? Yes. Então, é isso. Então, ela é pequenininha, ela é um aquecimento. Ela ocorre sempre no início do estudo de cada disciplina, como se fosse realmente
um aquecimento, beleza? Uma outra coisa é que ela é cumulativa. O que é cumulativa? Ela é do estudo mais antigo para o mais recente. Ela é do estudo mais antigo para o mais recente. Agora, uma observação importante. Uma observação importante. Observação. Você não precisa revisar todo o conteúdo de uma vez só. Don't bite. Agora um inglesinho para vocês aqui. Don't bite more than you can chew. Não morda mais do que você pode mastigar. Isso aqui é uma expressão, né? Don't bite more than you can chew. Não morda mais do que você possa mastigar, que você possa, né? Então, é isso. Então, Lúcio, claro, no início eu estou estudando Meta 1, não vou ter quase nada para revisar, mas lá no Meta 10, Meta 9, eu vou ter muita coisa, já vou sair pra caramba, eu vou fechar todo um programa de penal geral. Vou ter muita coisa para revisar. Aí a grande dúvida é, professor, mas não é muita coisa para revisar? Não, se eu considerar que a cada revisão você está evoluindo na matéria, as suas revisões vão ficando mais ágeis. Imagina o seguinte, agora você estudou princípios, né? Então você sabe, já estudou princípio. Princípio é tranquilo, é fácil, não tem muito o que... Você não tem muito o que errar sobre princípios. Quando você estiver na Meta 9, quando você for revisar princípio, você vai praticamente passar o olho, né? Então, assim, apesar dela ser cumulativa, à medida que você vai revisando, você naturalmente vai fazendo isso mais rápido, tá? Então, essa é a ideia. Bom, uma coisa que eu vou usar, mas eu não vou falar disso agora para não complicar. Em geral, quando a gente vai estudar e fazer as revisões, a gente pode fazer com o Anki. Então, essa revisão pode ser feita com o Anki, opcional. Mas eu não vou falar do Anki hoje, porque senão eu vou bagunçar a cabecinha de vocês aí. Mas a gente vai, na próxima aula, quem sabe, falar do Anki, tá bom? Ou eu posso fazer uma aula específica só sobre o Anki. Então, dentro dessas micro-revisões diárias, você pega de 10 a 15%. Sempre no início você vai fazer a micro-revisão diária. Essa micro-revisão diária, ela é cumulativa, tá? E aí você vai ter que sempre da matéria mais antiga para a matéria mais nova. Se você utilizar o Anki, você não precisa pensar nisso, que o próprio Anki ele classifica as informações de acordo com aquilo que você precisa revisar, né? Porque você vai fazendo, você vai utilizando o Anki e a inteligência dele vai dizendo, olha, isso aqui você não está indo, essa parte aqui da matéria você não está indo bem. O Anki é sensacional, mas assim, ele precisa ser aprendido, você tem que aprender a utilizar ele, senão você pode se complicar aí, né? Principalmente nessa primeira meta, eu não gosto de colocar o Anki, né, porque geralmente o aluno fica muito angustiado e tal, e tem pessoas que não têm muita facilidade com... Apesar de ser muito simples de usar, mas mesmo assim as pessoas não têm facilidade com tecnologia. Então, vamos lá. Então, micro-revisões diárias. Lúcio, mas calma aí, você pode dar um exemplo? Posso, mas daqui a pouquinho. Deixa eu colocar aqui o outro ponto. Bom, dentro do avançar da micro-revisão diária, e aí você vai avançar, não é isso? Aí você vai avançar. Não é isso? Legal. Esse avançar, o que seria esse avançar? Esse avançar é fazer o SQR3. SQR3. O que é o SQR3? Você vai dar, é o survey, né? Survey, question, aí R3, que são três R's, né? Read, recite and review. Só que esse review aqui, então é survey, que é como se fosse uma varredura no conteúdo. Question é justamente ler e se questionar sobre aquilo, é entender, compreender. Então aqui eu vou colocar como, apesar de traduzir a palavra question como pergunta, na verdade esse question aqui
é como se você se questionasse sobre aquilo que você está aprendendo, né? Como se você transformasse o estudo realmente num debate interno. Então, eu transformo isso aqui em compreensão, leitura. Então, é leitura e compreensão, né? Leitura e compreensão. Então, seria leitura e compreensão. Recite, que é recitar. E revisar, que o revisar eu tiro, porque o revisar a gente já fez na micro-revisão diária. Beleza? Então, vamos aqui para a prática. Deixa eu pegar um material aqui. Eu vou aqui. A gente fica teorizando muito, acaba mexendo, assim, bagunçando a cabeça de vocês. Prefiro pegar um material aqui e estudar com vocês. Se vocês estiverem aí, deixa eu escolher um material aqui para a gente estudar juntos, tá? Deixa eu escolher um material aqui. O que vocês querem estudar hoje? Deixa eu ver aqui. Não, é esse aqui, meta 1. O material vai estar aqui, meta 1. O que vocês querem estudar hoje? Vamos estudar então penal geral. Vamos estudar penal geral, tá? Penal geral, módulo 0. O penal geral ele começa do 0. É 0, 1, 2, 3, são 11 módulos, né? Então vamos lá. Então aqui, ó. Pega esse material aqui, tá? Vai ser o nosso início, tá? Vai ser nosso início, beleza? Muito bem. Deixa eu pegar um tópico aqui que eu sei que vai facilitar aqui. Vou pegar aqui, olha, desse ponto aqui. Quem tiver aí, pessoal, é a página 12, tá? Quem conseguir baixar. Quem não, mas assim, me acompanha aqui. Muito bem. Então, você sentou para estudar. A primeira coisa que você vai fazer antes de ler qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, é fazer a sua micro-revisão diária. Só que não tem como eu fazer a minha micro-revisão diária ainda, porque, por um simples motivo, eu estou começando a estudar hoje. Então eu não tenho nada para revisar, né? Mas eu preciso criar o meu material de revisão. Então, para que você possa fazer a sua micro-revisão diária, você tem que saber você tem que saber criar o material de revisão. Gente, saber criar o material de revisão é muito importante, porque você tem que fazer com que aquele seu estudo possa ser revisado pelo seu próprio material. Não tem sentido você estudar, criar os seus resumos, etc., seus grifos, e não revisar pelo seu material. Por que você não revisa pelo seu material? Porque você não confia no seu resumo. E o que eu quero te ensinar aqui é ter uma confiança absoluta no seu resumo, que você tenha confiança absoluta se você estuda grifando nos seus grifos, que você tenha confiança absoluta nos seus organogramas, nos seus mapas mentais, se você estuda dessa forma. Tá? Então, existe aqui um debate de professores se é melhor resumir, se é melhor não resumir. Para concurso, gente, deixa eu falar uma coisa. O debate não é se é melhor você resumir ou grifar. O debate você tem que ter o material para fazer a sua revisão. Porque no estudo para concurso, você está trabalhando com um volume de informações gigantesco. Se você não tem um sistema de revisão, você não vai conseguir colocar essa informação na sua memória de longo prazo, na chamada memória espaçada, que é o tipo de memória que você precisa para a sua prova. Então não adianta você estudar, avançar rápido, fechar todo o edital e de repente ter falhas, ter buracos de conhecimento no edital. Então a ideia é que você avance sempre em terreno firme. Por isso que a técnica do meta, assim, elas são muito poderosas. Por quê? Porque eu te ensino a avançar em terreno firme, tá bom? Eu ensino a avançar em terreno firme. Eu quero aqui no chat, por gentileza, que vocês se manifestem me dizendo o seguinte, no chat, tá? Quero que vocês se manifestem me dizendo o seguinte, quem aqui
só para mim, por favor, quem aqui não resume, não escreve nada, só lê? Quem aqui não resume, não escreve nada, só lê? Quem aqui? Agora já estamos com 37, pô, vai acordando domingo, né? Lúcio, eu prefiro fazer resumo por escrito no verso do material impresso. Excelente, bacana. Pelo menos você sabe que está sempre ali, né? Mas, Padilha, vai ser interessante depois que você digite esse material para fazer a retroalimentação como eu vou ensinar aqui, tá bom? Mas aí é uma decisão sua. Você pode fazer isso ou pode continuar fazendo essa retroalimentação no seu próprio material. Pode ficar um pouco bagunçado, mas é isso. Fernando Prado, resumo é fundamental. Ila, apenas leio e grifo. Quem mais? Quem mais aqui? Como é que você hoje estuda? Leio e grifo, Ulisses dizendo, leia e grifa. O Flaubert, eu sempre tive dificuldade de resumir, né? Vamos aprender aqui a partir de hoje, tá? Mestre, faço grifo e depois passa aluno junto com informações do código comentado. Excelente. Leio e grifo, pode dizer que não resumo, faço muito pouco. 85% é leitura, o Eurípides. Legal? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui esse material então. Esse material aqui é o material que nós estamos trabalhando, né? É o material de direito penal, não é isso? É o material de direito penal, é o material que a gente vai utilizar. Bom, o ideal então é que a gente já tivesse alguma coisa para revisar, né? Para a gente fazer a revisão. Mas a gente vai criar o primeiro resumo agora. Então, eu vou até colocar aqui no material, criando o primeiro resumo. Tudo que eu falar aqui serve também, tudo que eu falar aqui vai servir também para quem grifa, ou para quem faz mapa, ou enfim, né, vai servir para todo mundo. Quem não faz nada, quem não resume, quem não grifa, quem não faz nada, vai ter que começar a aprender a fazer, porque você tem que ter um material de revisão. Se você só lê, como é que você revisa? Você sempre relê tudo de novo? Então, é retrabalho, né? Bom, a primeira coisa, gente, antes de eu estudar um tópico, eu vou pegar aqui 10 páginas, da página 12 a 22, por exemplo, para a gente estudar. Antes de cair matando na leitura, no SQR3, a primeira palavra é survey, que é uma varredura. Cadê ele aqui? SQR3. Está aqui, olha. É survey, que é uma varredura. O que é essa varredura? Para que você comece a estudar, para que você comece a estudar um ponto novo, sempre que você chegar num ponto novo, que você for estudar um assunto novo, você tem que dar uma olhada geral, pega ali as 10, 15 páginas para frente e dê uma olhada geral no seguinte, nos tópicos, nos subtópicos, dê uma olhada rápida, isso aqui é segundos mesmo, é passar o olho, tá? Você não precisa entender nada, mas você precisa abrir o seu cérebro para as informações que estão por vir. Então você vai passando o olho nessa velocidade que eu estou passando aqui, olha, diferença entre crimes, né? Diferença de espécies de penas, crime e contravenção, eu sei que eu vou falar de contravenção, né? Tem uma questãozinha aqui. Eu vou olhando os tópicos, vou olhando os negritos, vou olhando algo que está destacado, se tiver um gráfico eu passo o olho também. Passar o olho, isso aqui são segundos, tá? Segundos mesmo, segundos mesmo. Por quê, gente? Parece simples isso aqui, parece muito simples. Eu vou avançar mais um pouco aqui, tá? Vamos supor que eu pare aqui na página 22. Eu vou estudar hoje até a página 22. Tá até a página 23, que aqui terminou o assunto. Beleza? Então, eu não procurei entender nada, eu só passei o olho nos tópicos, nos subtópicos, etc., para que minha cabeça vá abrindo as gavetas e eu saiba exatamente por onde eu vou passar. Aqui são segundos, isso aqui vai... Gente, se tomar um minuto do seu tempo é muito aqui, tá? É passar o olho mesmo, tá? Página 12. É passar o olho mesmo. Passei o olho, eu sei que eu vou trabalhar então com determinados assuntos. E minha cabeça gerou uma curiosidade, gerou alguma coisa. Gente, apesar do que eu falei aqui, não negligencie a varredura. Muito bem. Após a varredura, você vai ter que estudar, você vai ter que realmente compreender. E aí é leitura mesmo. E aí eu vou fazer a leitura com vocês ao mesmo tempo
que eu vou criando o meu resumo, que pode ser o seu grifo, tá bom? Mas eu vou te ensinar o que vai para o seu resumo e o que não vai para o seu resumo. Então deixa eu colocar aqui uma coisa importante sobre o resumo. Resumo. Qual o maior erro de quem resume? Qual é o maior erro de quem resume? Então eu vou colocar aqui A. Marque. Então eu quero que vocês me digam o seguinte. Eu vou botar um item aqui para vocês. O resumo perfeito é aquele A. Completo e que servirá e que seja confiável para revisão, ou B, incompleto e que não seja confiável para revisão. A ou B? O que você acha? Qual é o resumo perfeito? O que é o resumo perfeito? O resumo perfeito é o completo e que seja confiável para revisão, ou incompleto e que não seja confiável para revisão? Me falem aí no chat. Qual que é o resumo perfeito? O que é a ideia do resumo? O que a gente tem que buscar no resumo? Então, quando eu falo resumo perfeito, né? O que é o resumo perfeito? O que eu busco ao fazer o resumo. Ok? O que é o resumo perfeito? É aquele que é completo e confiável ou incompleto que não seja confiável? Me diga aí no chat, por gentileza. O que é? Ah, aí a gente Mussi. Muito bem. O Paulo Silva. Ah, quem mais? Ah. Aí você vai falar. Lúcio, que pergunta idiota. Marcela. Marcele, né? Marcele. Ah. Antônio. Ah. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Anderson. Ah. Porque tudo é importante. Isso, percebo minha dificuldade é resumir o mais importante, porque tudo se liga, então tudo parece ser relevante. Por isso eu não sei como definir o que é mais importante. Pessoal, antes de eu continuar aqui, deixa eu fazer um alerta aqui para vocês, tá? O curso de técnicas de estudo, ele é programado para ter 3 aulas, mas invariavelmente eu faço mais aulas, tá bom? Então assim, eu não me prendo a essas 3 aulas. A gente faz as 3 aulas. Se eu achar que a turma ainda precisa, eu não quero sentar aqui e estar corrido com o tempo. Às vezes eu me programei para falar tudo hoje, mas eu acho que eu preciso não perder um tempo, mas focar o meu tempo num determinado ponto. Por exemplo, às vezes eu preciso perder um tempo aqui com resumo, estruturando resumo, estudando com vocês. Mas o meu compromisso com vocês é dar todos os pontos que vocês precisam para estudar. Tá? Isso pode, em geral, eu consigo fazer em 3 aulas, mas se eu precisar fazer 4, 5, como já aconteceu em outras turmas, você vai ter essas aulas. Não se preocupem, não se sintam ansiosos por conta da aula. Muito bem, eu queria dizer aqui que todo mundo errou. Quando eu pergunto assim, qual o erro de quem resume? É que quando eu faço essa pergunta aqui, ó, o resumo perfeito é aquele que as pessoas sempre acham que é aquele que é completo e que é confiável para revisão. Mas isso aqui está errado, gente. Isso aqui está errado. O resumo perfeito é incompleto e que não seja confiável para revisão. Caraca, Lúcio, você tá doido, você tá doido. Mas, Lúcio, se o resumo é incompleto e não é confiável para revisão, então, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com esse resumo? Ah, então vamos lá. Então, eu quero que a partir de hoje você tenha em mente que o seguinte: o princípio mais importante dos resumos é que ele seja incompleto. O seu resumo tem que ser incompleto, porque senão ele não é um resumo. O seu resumo ele tem que ser incompleto e ele tem que ser não confiável temporariamente. Temporariamente. Por quê? Porque o seu resumo ele vai sofrer retroalimentação. Então, se eu fosse fazer a pergunta, qual é o resumo? O que é o resumo perfeito? Se eu fosse fazer essa pergunta, o que é o resumo perfeito? É aquele que é inicialmente
incompleto, mas que sofre constantes retroalimentações. Esse é o resumo perfeito. Aqui está o erro. Se você conseguir mudar um pouco, se você mudar essa chavezinha na sua cabeça, o resumo passa a ser muito tranquilo para você. Por que você diz que não sabe resumir? Porque você acha que o resumo ele tem que ser completo e confiável para revisão no momento que você estuda. Não, ele tem que ser incompleto e ele não pode ser confiável para revisão. Porque o que vai transformar o seu resumo em algo poderoso não é o resumo em si, mas as retroalimentações. Amém, irmão? Então, presta atenção aqui, silêncio no fundão aí, a galera do truco presta atenção aqui, olha só. O que é o resumo perfeito? O resumo perfeito é incompleto. E quão mais incompleto, vou falar uma coisa para vocês, quão mais incompleto ele for, no início, melhor. Quanto mais incompleto ele for no início, melhor. Então o seu resumo, ele tem que ser, faz parte da ideia do resumo, ele ser incompleto. Então, qual é o maior erro de quem resume? Qual é o maior erro de quem resume? É achar que o resumo tem que ser completo e confiável. E aí você entra numa paranoia de que aquele seu resumo nunca vai servir para você. Mas é bom que o seu. É desejável que o seu resumo seja incompleto. E eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, beleza? Eu vou fazer uma específica do Anki. Entenderam, pessoal? Posso seguir daqui? Vocês entenderam essa questão do resumo ser incompleto? Então vamos lá, vamos estudar. Gente, eu vou estudar esse módulo de direito penal aqui como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Quero que vocês façam um esforço aqui para fins pedagógicos, para os fins pedagógicos da minha aula, de que o que nós vamos estudar aqui é algo completamente novo para você, tá bom? Quero que você faça esse esforço. Muito bem. Quais são as maneiras que você pode resumir? Você pode simplesmente grifar, que é um tipo de resumo, né? Você destaca o que é mais importante. Você pode fazer à mão, que eu gosto de fazer à mão, ou você pode simplesmente digitar. O desejável é que no final tudo esteja digitado. No final, o desejável é que o seu resumo esteja digitado. Então, desejável é desejável que seu resumo esteja ao final digitado. Legal? Digitado. Por quê? Porque facilita a retroalimentação. Mas vamos lá. Vou estudar aqui com vocês. Então já fiz aquela varredura, vamos estudar. Qual é o conceito e o objeto do direito penal? Bom, nos propusemos a estudar o direito penal. O que seria isso então? Eu gosto de conceitos objetivos e concisos. Poderia citar vários conceitos de autores renomados, mas isso mais complica do que ajuda. Além disso, o conceito deve ser significativo, no sentido de apresentar para você alguma informação relevante. Então aí vai o meu conceito de direito penal. Então, eu estou considerando que isso é algo novo para mim. O direito penal é a ciência jurídica que estuda as infrações penais. Então, presta atenção aqui que essa informação, e aí, vamos lá. Sempre identifique, assim, resumo, módulo 00, penal geral e data. Sempre identifique o seu resumo para que você saiba exatamente, para você, na hora de revisar, saber exatamente o que você está revisando. Então você fez, aqui você é o resumo do módulo 0, penal geral, data tal. Bom, quais são os elementos que devem constar no seu resumo? Quais são os elementos essenciais do resumo? O primeiro elemento são conceitos. Conceitos. O segundo elemento são conceitos e denominações em gerais. O que é alguma coisa? Ok? O segundo é classificação, classificações e enumerações legais. Classificações. Como é que se classifica o erro em direito penal?
Como é que se classifica as formas de controle de constitucionalidade? Então, essa classificação. O que são as enumerações legais? Quando a lei enumera hipóteses. Por exemplo, quais são os crimes hediondos? Né? Então, um exemplo aqui. Quais os crimes hediondos? Então, é uma enumeração. A lei vai te dizer quais são os crimes hediondos. Quais são os crimes que permitem a prisão temporária? Quais são os legitimados para impetrar a DIN? É enumeração legal. Ou seja, ela enumera as hipóteses daquela situação. Classificação, você sabe o que é, né? Classificação como se classifica, sei lá, as formas de controle de constitucionalidade. Por exemplo, né? Então, classificações e enumerações legais, diferenciações e comparações entre institutos jurídicos, diferenciações e comparações entre institutos jurídicos, aplicação prática de institutos jurídicos. Conceitos e denominações vai entrar aqui também natureza jurídica, tá? Não, desculpa, natureza jurídica entra em classificação. Classificações, enumerações e natureza jurídica. A natureza jurídica não deixa de ser uma classificação, porque quando você determina a natureza jurídica, aqui eu estou falando de estudo de direito, tá, pessoal? Não é para estudo de português, não é minha área, não é estudo de matemática, que não é minha área, não é raciocínio lógico, que é estudo jurídico. Essa técnica aqui pode servir também para história, geografia, eu aplico essas técnicas também. Estou lendo um livro agora, eu estou lendo um livro agora muito interessante que se chama A Chegada do Terceiro Reich, que fala sobre, é uma série de 3 livros que fala sobre o nazismo, né? Estou lendo esse livro agora. Estou terminando uma biografia do Churchill. Aí eu gosto muito dessa parte da história, né, da Segunda Guerra Mundial e tal. Isso é muito interessante para mim. Aí eu estou lendo esse livro sobre a história da Alemanha e tal. E aí isso para mim é tão automático que quando eu vou lendo o livro, tudo isso aqui aparece para mim de forma automática, os conceitos. Aí, claro, que história tem outros elementos, como datas, né, causalidades, né, que são estabelecidas lá. Então, diferenciações e comparações, aplicações práticas de institutos jurídicos, tá? E aqui, basicamente, aqui a gente não resume tudo, mas basicamente essas são as principais informações que estão no seu resumo. Sendo que conceitos e classificações são, quando eu faço isso aqui, é em ordem de importância. Em ordem de importância. Em ordem de importância. Bom, quando eu coloco aqui conceitos e denominações como primeiro, é que ele é muito importante para entender. Mas olha só que uma coisa interessante. Conceitos e denominações são muito importantes para você compreender o que você está estudando. Porque se você não sabe o que se você não sabe o conceito, então você está perdido desde o início. Mas conceitos e denominações é o que menos cai. Então, você não vai ter é muito difícil você ter uma questão assim, o que é controle de constitucionalidade? O que é direito penal? O que cai, mas cai menos, é o que menos cai. Conceitos e denominações é o que menos cai. É o que menos cai. Mas é importante para estar no seu resumo. Por que é importante para estar no seu resumo? É importante porque com os conceitos e denominações, a partir dele é que você realmente vai estudar os institutos. Mas é o que menos cai. Então, eu saber o que é direito penal não é tão. É importante para eu estudar o próprio direito penal, mas aqui não é uma questão de prova. Direito penal é ciência jurídica que estuda as infrações penais. Beleza? Então, mas de qualquer forma, como é um conceito, eu gosto de ter no meu. Deixa eu colocar aqui como se fosse meu caderno. Aí eu vou resumir aqui, tá? Como se fosse meu caderninho aqui, tá bom? Então eu vou resumir. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de numerar as informações. Eu gosto de numerar as informações que eu vou estudar. Eu gosto de numerar as informações que eu vou estudar. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui.
Então, olha só, faz de conta que isso aqui é meu caderno, tá? Então, olha só, eu gosto de numerar. Por que que eu gosto de numerar? Porque depois, para fazer as revisões, fica mais fácil, tá? Fica mais fácil de eu saber o que eu revisei e o que eu não revisei, tá bom? Então vamos lá. Então eu coloco aqui número 1, número 1, eu coloco aqui. Que aqui tá, tô apanhando aqui é do Word mesmo. Depois eu corrijo. Vou fazer aqui 1, direito penal, ciência, estuda infrações penais. Beleza. Apesar de ser uma informação, é um conceito. E eu sei que conceito só é importante no meu resumo. Por que ele está assim, gente? Estou apanhando aqui do Word mesmo. Eu sei que é importante, mas como uma forma de entender. E olha só, eu fiz um resumo telegrafado. Eu costumo tirar todas as preposições, né? Direito penal, DP, eu tiro também os verbos auxiliares, né? Então, direito penal, ciência que estuda infrações penais. Então eu boto ciência estuda infrações penais. Eu coloco assim que fica telegrafado. Eu gosto assim de estar telegrafado. Se você quiser colocar a frase toda, não vai fazer diferença. Se você quiser copiar e colar, não tem problema. Eu gosto de escrever, de digitar. Por quê? Porque você tem uma atividade mental. Eu não gosto de chegar aqui, fazer assim, olha, direito penal, aí eu venho, copio e vou lá e colo. Eu não gosto disso. Por quê? Porque é uma atividade mecânica. Acaba que você vai fazer essa atividade mecânica e você não vai intelectualizar aquilo que você está estudando. O que é direito penal? Direito penal é uma ciência que estuda infrações penais. Legal? Isso é direito penal. Essa é a informação 1 que eu vi no meu material. É um conceito. Caralho, por que está assim? É um conceito. Por isso que eu tenho que colocar no meu resumo. Legal? Muito bem. Aí eu vou seguindo. Podemos afirmar dessa forma que o direito penal é um campo da ciência que tem como objeto de estudo as infrações, ou seja, violações às leis penais. Resta-nos decifrar o que seria exatamente infrações penais. O que são infrações penais? No Brasil existem duas maneiras de se infringir uma lei penal: sistema dicotômico. Digo, existem duas possibilidades de se cometer uma infração penal. A primeira forma de se infringir a lei penal é através da prática de um crime, sinônimo de delito. A outra forma de infração penal é a contravenção penal. Olha só que parágrafo rico aqui para gente, porque eu consigo ver aqui dentro da estrutura do resumo vários elementos que tem ali como eu listei para vocês. Olha assim, o que são infrações penais? No Brasil, existem duas maneiras de se infringir uma lei penal: sistema dicotômico. Digo, existem duas possibilidades de cometer uma infração penal. A primeira forma de se infringir a lei penal é através da prática de um crime, que é sinônimo de delito. A outra forma de infração penal é a contravenção penal. Então, quando eu vou resumir isso aqui, o que eu tenho que ter em mente? Primeiro, que eu tenho uma classificação, concorda? Então, infrações penais é igual a crime, também conhecido como delito, ou contravenção. Mas aqui também existe uma outra informação que é a denominação do sistema. Ou seja, o sistema que utiliza, que divide em dois, é o sistema dicotômico. Então eu coloco aqui sistema dicotômico. Ou seja, dois tipos de infrações. Dois tipos de infrações. Eu posso até tirar esse D aqui, dois tipos de infrações. Legal? Então, legal. Então, eu já criei 3 pontos aqui e vou seguindo. Resumindo, pode dizer que o crime e contravenções são espécies do gênero infração penal. Tranquilo. Olha, não vamos confundir teoria dicotômica com teoria tripartida ou bipartida do crime. São coisas diferentes, estudadas em momentos distintos. No Brasil, adota-se a teoria dicotômica para classificar as infrações penais. Isso é bem tranquilo. Então, já falei, já resumi. Teoria dicotômica vem de dois. Ou seja, existem dois tipos de infrações. O gênero infrações penais admite dois tipos, né? Duas espécies, crime e contravenção penal. Excelente. Então, você vê que eu estruturei aqui o meu resumo. E de 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. De 21 linhas, eu consegui fazer 3 linhas. Isso é resumo. Legal? Então vamos lá. Qual as diferenças entre crime e contravenção penal? Olha só que interessante então. Diferenciações, quando o cara fala que eu vou estabelecer diferenciações, já fica ligado. E aí você vai. Gente, deixa eu falar aqui. No meu resumo, vocês vão perceber que eu não faço os mesmos tópicos do material. Eu simplesmente vou seguindo. Isso aqui, essa numeração, ela é infinita. Por exemplo, se eu amanhã for estudar homicídio, homicídio vai ser uma numeração dentro de penal especial. Se eu for estudar, em penal geral, se eu for estudar culpabilidade, o culpabilidade vai ser o 4, o 5, o 6. Ou seja, essa numeração ela é única para penal geral. Por que eu gosto de fazer isso aqui? Porque assim eu transformo o meu estudo, eu transformo o meu resumo em algo fácil de fazê-lo de uma vez só e de forma cumulativa. Então, assim, eu não crio numeração a princípios, eu tenho numeração de 1 a 10. Depois, quando eu vou estudar erro de teoria do crime, eu começo do 1 de novo. Não, isso aqui, quando eu começo a fazer, ele é infinito, tá bom? Então vamos lá. Quais as diferenças entre crimes ou delito ou contravenção penal? Uma ótima forma de se estabelecer distinções entre dois objetos é primeiramente descobrirmos o que há de comum entre ambos. Se eu quiser distinguir laranja de tangerina, preciso saber antes de qualquer coisa que se tratam de duas frutas. Sabemos nesse passo que o crime e a contravenção possuem algo em comum. Ambas são formas de infração penal. O que eu estou querendo dizer é que sempre que você vai diferenciar qualquer coisa, isso é até bom para quem vai fazer prova discursiva, sempre comece a diferenciação estabelecendo não a diferenciação, mas no que elas são comuns. O que você está comparando tem de comum. Então, beleza. Quando você vai comparar crime e contravenção, ambas são infrações penais. Então, ela tem um tronco comum, ela tem algo em comum. Então, você tem que começar sempre daí. Sabendo que laranja é uma fruta e que tangerina também é uma fruta, posso distingui-las basicamente de duas formas. Primeiro, no aspecto visual, laranjas têm aparência diferente de tangerinas, e segundo, pelo sabor. Ao provar, posso distinguir o gosto das duas frutas. Quando trato de crime e contravenção, posso usar processo semelhante. Inicialmente, aprendemos que ambas são, ou seja, processo semelhante. Primeiro, eu vou fazer uma análise a partir do que eles têm em comum, depois eu vou comparar para ver o que elas têm de diferente, né? Aprendemos que ambas são espécies de infrações penais. Agora resta-nos apontar as diferenças existentes entre elas. Legal. Então, esse parágrafo aqui, gente, presta atenção. São 3 parágrafos que eu utilizei basicamente para apresentar a ideia do que eu quero ensinar. Eu não conceituei nada, eu não classifiquei nada, eu não diferenciei nada, eu não enumerei nada, eu não fiz nada além de apresentar uma introdução à ideia, ao tipo de raciocínio que eu quero que vocês tenham. Então fica muito claro isso quando você enxerga que você não precisa ter esse tipo de informação no seu resumo. Então, primeira diferença legislativa. Não há como saber se uma conduta é criminosa ou contravencional sem conhecer a letra da lei. A decisão sobre um fato ser considerado crime ou contravenção é de quem fez a lei, ou seja, do legislador. Explico. A primeira grande diferença entre as duas infrações penais é o local onde estão documentadas. É fácil, veja só. Os crimes estão previstos no Código Penal, bem como nas leis penais especiais. Como exemplo dessas últimas, temos crimes de drogas, crimes de arma de fogo, crimes ambientais, crimes de trânsito, entre muitos outros. As contravenções penais estão previstas em uma lei específica, o Decreto 3688. Essa lei tem o nome de Lei de Contravenções Penais. O legislador, por meio de lei federal, princípio da legalidade, pode criar novos tipos penais, ou seja, novos crimes, revogá-los, alterá-los. Pode, além disso, transformar uma contravenção em crime. É uma decisão meramente política. Existem situações que antes eram consideradas contravenções, mas por decisão do legislador passaram a ser crime. O porte de arma de fogo, por exemplo, era considerado contravenção e hoje, pelo Estatuto de Desarmamento, é considerado crime. Quer dizer com isso que não existe uma diferença conceitual entre crime e contravenção. Interessante que, falando da lei de contravenções, ela costuma tratar de situações muito menos graves do que o Código Penal. É por isso que o grande penalista brasileiro Nelson Hungria apelidava a contravenção penal de crime anão. Bacana. Então, olha só. Vamos pegar todo esse parágrafo. O que me interessa aqui?
dentro dessa estrutura de tudo que eu falei, mas no final das contas, o que que me interessa aqui? O que me interessa é a diferenciação que ele faz. Então, a gente pode colocar aqui diferenciação, diferenciação, pode dizer diferenciações. Gente, desculpa aqui que eu estou apanhando, né? Crimes versus contravenções. A. A. Letra A. Legislativo. Crime. Aqui é muito básico, né? Mas tudo bem. Crime está no CP e contravenções está na Lei de Contravenções Penais. Interessante que ele deu uma nomenclatura. Então eu vou botar aqui, ó, crime. Ah, não. Porque como Hungria chamava, o professor meu dizia, contravenção é crime? Não. Ah, não. Crime contravenção é crime? Ah, não. Não é crime. Ele fazia essa brincadeira. Então, diferenciações entre crime e contravenções. Legislativa e contravenções. De tudo que eu falei, basicamente só quero dizer o seguinte: a diferença básica entre crimes e contravenções é onde elas estão escritas. O crime estão no Código Penal e nas legislações penais especiais, e contravenções basicamente na Lei de Contravenções Penais. É muito básico isso aqui, né? Então, assim, do que preciso, está aqui. Vamos lá. Segunda diferença. Crimes são, em regra, mais graves. Uma segunda diferença, então, entre crime e contravenções seria o fato de os crimes costumam ser mais graves do que as contravenções. E até por isso as penas dos crimes, em regra, são mais pesadas. Imagine que você esteja assistindo a uma peça de teatro, uma peça de Shakespeare, por exemplo. No meio do espetáculo, o sujeito começa a conversar ao celular, atrapalhando a interpretação dos atores. Acredito ou não, mas existe uma contravenção penal para essa conduta. Artigo 40, provocar tumulto e tal. Seria um exagero considerar a situação acima criminosa. A reprimenda prevista para a contravenção já é mais do que suficiente para prevenir e refrear a conduta. Muitos penalistas modernos, por isso, defendem que a lei de contravenções penais deve ser revogada, uma vez que o direito penal não poderia se ocupar de situações de pequena monta, de pequena relevância para a vida em sociedade. Bom, olha só, apesar de eu ter estabelecido uma diferença que crimes em regra são mais graves, isso para mim é algo tão óbvio que eu posso escolher não colocar no meu resumo, porque para mim é muito óbvio. Então eu avanço. Em decorrência da segunda diferença acima, é natural que a qualidade das penas atribuídas a crimes seja diferente das aplicadas às contravenções. Os crimes são apenados com reclusão, detenção e multa. As contravenções com prisão simples e multa. Aqui está uma informação importante. Por quê? Porque aqui a gente está falando quais são as penas combinadas possíveis para crimes e quais são as penas combináveis possíveis para as contravenções. Aqui você tem uma comparação. Aqui você tem enumeração. Aqui depois você vai ter conceituação do que é reclusão, detenção e multa, o que é cada uma delas. Por isso, eu decido colocar isso no meu resumo. Daí eu venho aqui, letra B, penas para os crimes vai ser reclusão, detenção e multa. As penas básicas, né? Reclusão e multa. Vou botar reclusão e detenção, né? Porque é a privativa de liberdade. E contravenções, prisão simples. Legal? Bacana. Aí vai. Qual a diferença entre eles? Ah, a diferenciação. Para diferenciar, gente, geralmente para diferenciar alguma coisa, tem que começar do conceito. Lembra? Eu sempre tenho que começar de algo de um tronco. Então, qual a diferença entre eles? Reclusão, detenção, prisão simples. Qual a diferença entre eles? Primeiro, eu tenho que saber que as três são formas de penas privativas de liberdade. A reclusão, a detenção e a prisão simples são formas de. Então, se eu for fazer uma diferença, o correto é dizer, inicialmente,
é bom entender que as três são formas de penas privativas de liberdade. Mas o que é reclusão, o que é detenção, o que é prisão simples? Então, quando eu estou classificando, estou diferenciando, aqui esse conceito se torna poderoso, porque é um conceito comparado com outros conceitos. Então, olha só, é diferente você ter um conceito que é direito penal, e é diferente de falar qual é a diferença entre direito penal e processo penal. Agora, são conceitos que se comparam. Sempre quando você tem comparações e diferenciações, cara, isso é sempre muito importante. Isso é sempre muito importante. Aqui eu já ligo o meu alerta. Por quê? Porque essa diferenciação aqui é muito importante. Reclusão é o início da pena em regime fechado, semiaberto ou aberto, dependendo da pena. A detenção, o início do cumprimento é em semiaberto ou aberto, podendo progredir para fechado. E prisão simples, a pena cumprida sem rigor penitenciário e prisão comum, vedado o regime fechado. Então, quando você vai resumir isso aqui, então você tem que fazer essa diferenciação legal, né? Então, reclusão e detenção. Vou botar aqui 5. Aqui é melhor botar B.1, né? Reclusão inicial fechado, semi aberto ou aberto, detenção inicial semi ou aberto, prisão simples nunca fechado. Essa é a diferença básica. Eu posso botar aqui como observação também, posso colocar simplesmente aqui para não mudar a minha numeração ali. Legal? E aí eu vou fazendo. Muito bem, aqui como está muito fácil e o nosso material ele já é montado de uma forma que você já tem as informações resumidas, né? Isso vai ser bem facilitado para você. Legal? Bom, diferença, a quarta diferença, não se admite tentativa em contravenções penais. Eu venho aqui, C, né? Contravenções não pune tentativa. Não é isso? E por aí vai. Bom, pessoal, acho que até aqui já está bom para vocês pegarem a ideia. Beleza, aqui para vocês pegarem a ideia. Essa é a forma tradicional de você ir fazendo a revisão, não tem muito segredo. Você tem que ir telegrafando, tem que ir identificando esses tópicos aqui e tem que inserir. Legal. Deixa eu avançar um pouco aqui, que eu quero pegar um ponto. Vamos supor que você avançou, princípios, etc, etc, etc. E você está lendo alguma coisa que você tem dúvida. Por exemplo, se aquilo é cobrado em prova ou se você tem que colocar em prova, você não deve colocar em prova. Deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que você esteja lendo aqui sobre medidas provisórias em matéria penal. E aí você está lendo a questão de medidas provisórias, que basicamente é perguntar: será que cabe medida provisória em matéria penal? Qual é a posição majoritária e etc. Qual é a discussão que existe aqui? Daí eu faço um quadro para vocês, explico a posição, etc. e tal. Então, eu queria só colocar uma observação aqui, deixa eu fechar esse quadro aqui. Quando você está estudando, quando você está fazendo o seu resumo, algumas coisas podem acontecer. Então, acidentes de percurso. Bom, o que fazer quando eu não tenho certeza se a informação é importante? É importante. Você está lendo e você, caramba, isso aqui, eu não sei se esse trecho aqui, cara, tem que estar no meu resumo. Gente,
primeira coisa, princípio. O que fazer? Princípio. Na dúvida, não coloque no resumo. Por quê? Porque o resumo é incompleto. Se você está em dúvida, não coloque no resumo. Muito bem. Mas para tentar sanar essa dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer é verifique se os elementos do resumo, um dos elementos, né, está presente. Ou seja, se ele está falando de um conceito, se ele está falando de uma classificação, etc. Lúcio, ainda não consegui resolver. Ah, não conseguiu resolver? Então tem um jeito de você matar essa charada aqui. Tente criar um item sobre o trecho. Tente criar um item sobre o trecho. Se você criar um item, se você conseguir vislumbrar a possibilidade de um item, é porque possivelmente ele é importante. Então vamos supor que eu não sei se o estudo de medida provisória em matéria penal é importante. E eu estou estudando e etc e tal. Será que eu consigo criar um item sobre esse tópico aqui? Pô, Lúcio, eu consigo criar vários itens. Ah, cara, então isso é importante. Então, mas se você fez essas duas coisas e ainda assim está em dúvida, não coloque no resumo. Por quê? Porque você vai fazer retroalimentação. Você vai fazer retroalimentação. Legal? Bom, muito bem. Legal. A gente fez aqui? A gente basicamente estudou e resumiu. Mas eu quero pegar um outro material aqui, quero pegar esse material de constitucional aqui, para fazer esse exercício com vocês. Se vocês tiverem esse livro do Pedro Leza, eu vou ler um trecho dele, aleatório aqui. Vou pegar um trecho aqui, Controle de Constitucionalidade, artigo, página 251. Esse livro ele me deu de presente, ele sempre me manda aqui. Olha só, eu vou ler com vocês, eu vou ler parágrafo por parágrafo, tá? Vou ler parágrafo por parágrafo. E aí, só para a gente sair do direito penal um pouquinho e pegar um livro, tá? Só para a gente fazer esse exercício aqui. Pessoal, tá tudo bem aí? Todo mundo acordado? Posso ler aqui para vocês? Posso ter? Olha só, vamos lá. Olha só, controle de constitucionalidade. Tá aqui. Controle de constitucionalidade. Bom, noções preliminares. Controle de constitucionalidade, direito comparado e sistema brasileiro. Olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção. O legislador constituinte originário criou mecanismos por meio dos quais se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos previstos na lei maior. Olha só, primeiro parágrafo. O legislador constituinte originário, que é aquele que fez a Constituição, criou mecanismos por meio dos quais se controlam atos normativos, verificando a adequação desses atos aos preceitos da lei maior. O que ele está conceituando aqui? O próprio controle de constitucionalidade. Então, esse é um conceito de controle de constitucionalidade, é a verificação. Lúcio, eu colocaria. Gente, o conceito puro de alguma coisa, eu colocaria só se ele não fosse muito óbvio. Como até coloquei aqui o conceito de direito penal, é até muito óbvio, né? Então eu posso escolher simplesmente não colocar, porque é um conceito muito óbvio. Um conceito, ele é poderoso quando ele está se comparando com outros conceitos. Um conceito em si, ele não cai em prova. Dificilmente, a não ser numa prova discursiva, pode ser, né? Então, conceitue controle de constitucionalidade e suas formas. Aí tem que falar. Mas o conceito é tão óbvio. Controle de constitucionalidade é o controle de atos normativos infraconstitucionais à Constituição. Isso é um controle de constitucionalidade. Segundo só para mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Eu posso decidir não colocar esse conceito, porque é um conceito puro. O que é o conceito puro? Que é o conceito em si, ele não se compara com nada. É diferente de eu conceituar reclusão e detenção e prisão simples, porque são conceitos que se comparam com outros, tá bom? Se eu colocar qual é a diferença entre direito penal e processo penal, aí esse conceito fica significativo para uma prova. Mas o conceito em si, ele é sempre menos importante e eu posso decidir não colocar
no meu resumo, tá bom? Olha o segundo parágrafo aqui. Como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, lembramos a existência de uma Constituição rígida e a atribuição de competência a um órgão para resolver os problemas de constitucionalidade. Órgão esse que variará de acordo com o sistema de controle adotado. Presta atenção. Olha o que ele está dizendo para você. Como requisitos fundamentais para o controle de constitucionalidade. Gente, quando eu estou falando de requisitos fundamentais, eu estou aqui, olha. Conceitos e denominações, classificações. Ele vai classificar, ele vai enumerar esses requisitos. Gente, sempre que ele falar os requisitos, ele vai enumerar. E toda enumeração em prova é importante. Como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, lembramos a existência de uma Constituição rígida e a atribuição de competência a um órgão para realizar esse controle. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Se eu fosse resumir isso aqui, eu ia resumir da seguinte forma. Direito constitucional. Eu resumi isso aqui. Então, 1. Conceito de controle. Já não colocaria porque ficou muito simples ali. 1. Mas assim, requisitos para controle. Constituição rígida mais órgão de controle, que no caso do Brasil é o Supremo, né? Não só o Supremo que faz o controle da Constituição como um todo, mas todo juiz pode fazer. Então é o Judiciário, no caso, que faz o controle de constitucionalidade. Posterior, na verdade, o Legislativo também faz, mas tem que ter um órgão de controle. Olha só que interessante isso aqui. Então, olha como o CESP já cobrou essa informação aqui, que muitos deixariam passar batido no livro. Olha só como ele diz. Como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, lembramos a existência de uma Constituição rígida e a atribuição de competência a um órgão. Olha só o que o CESP já cobrou em uma prova. CESP. Olha o que o CESP já cobrou. É correto afirmar que só há controle de constitucionalidade em países que adotam constituições rígidas. Verdadeiro ou falso? Então, é correto afirmar que só há controle de constitucionalidade em países que adotam constituições rígidas. Verdadeiro ou falso? Requisitos para o controle de constitucionalidade. Tem que ter a Constituição rígida. Esse item é verdadeiro. Entenderam? Os requisitos para o controle. Tem que ter a Constituição rígida, senão não tem controle de constitucionalidade. Como é que o CESP cobrou isso? É correto afirmar que só há controle de constitucionalidade em países que adotam constituições rígidas. Verdadeiro. Países que adotam constituições flexíveis, semiflexíveis, não tem um controle, não tem propriamente um controle de constitucionalidade. Segundo o que o professor falou aqui. Eu quero confiar no professor. E se eu confiasse no professor, eu estaria bem, porque eu ia acertar a questão do CESP. Pegaram, pessoal? Então, toda vez que tem um requisito, ele vai enumerar. Aí você tem que ficar muito atento. Então, eu vou ler de novo o parágrafo. Olha, como requisitos fundamentais e essenciais para o controle, lembramos a existência de uma Constituição rígida e a atribuição de competência a um órgão para resolver os problemas de constitucionalidade. Órgão esse que variará de acordo com o sistema de controle adotado. Beleza? Legal? Próximo parágrafo. Conforme já estudado, Constituição rígida é aquela que possui um processo de alteração mais dificultoso, mais árduo, mais solene que o processo legislativo. Ele está conceituando Constituição rígida, só que você já sabe o que é Constituição rígida. A Constituição brasileira é rígida diante das regras procedimentais solenes de alteração previstas no artigo 60. Beleza? Legal. Eu não vou colocar isso no meu resumo, porque é um conceito que eu já estudei e provavelmente eu já tenho esse conceito, mas você poderia colocar no seu resumo se você não sabe o que é Constituição rígida. A ideia de controle, então, emanada da rigidez, tá vendo aqui que ele diz, olha, a ideia do controle, então, emana da rigidez.
Eu já vi isso aqui, olha, só tenho controle se tiver rigidez na Constituição. Pressupõe a noção de um escalonamento normativo, ocupando a Constituição o grau máximo na relação hierárquica, caracterizando como a norma de validade para os demais atos normativos do sistema. Aí, olha só que interessante. É muito comum o aluno é, confundir parágrafo bonito com parágrafo importante. Não confunda parágrafo bonito com parágrafo importante. Esse parágrafo é bonito, mas ele não é importante. Não é importante para o seu resumo, tá? Ele é importante aqui na estrutura do livro do professor, mas ele não é importante para o seu resumo. Quer ver? Olha, a ideia de controle, então, emanada da rigidez, mas essa informação já estava no parágrafo anterior, ele só está retomando, pressupõe a noção de um escalonamento normativo, ocupando a Constituição o topo da relação hierárquica. Você não sabe que a Constituição é o topo do sistema normativo brasileiro? Então, esse parágrafo ele é bonito. Ah, eu não sei que a Constituição é que valida todas as normas inferiores. Se você não sabe isso, volta para a quinta série. Então, às vezes o parágrafo é bonito, mas ele não é importante. Por quê? Ele não está conceituando, ele não está classificando, ele não está enumerando, ele não está diferenciando, ele não tá dando uma característica, uma denominação. Eu vou até botar aqui uma outra coisa que eu gosto de colocar. Coloca em 5. Uma característica especial. Geralmente a característica especial você vai ver aqui na comparação. Sempre que eu dou uma característica especial, eu estou comparando. Por exemplo, as meninas aí já tiveram mais de um namorado. E aí você vai citar uma característica especial de um namorado hoje, mas você, na verdade, está sempre comparando com o namorado. Ah, esse meu namorado agora é tão gentil, quer dizer que o outro não era tão gentil. Então, quando você dá a característica especial de que alguém é gentil, você sempre está comparando. Sempre que você dá uma característica de algo, você está comparando, porque senão você não tem base. Né? Se você fala assim, ah, o José é mais alto que o Lúcio, então você tem o Lúcio como parâmetro para o José, mas o José pode ser mais baixo que o João, não é isso? Então uma característica especial significa uma característica específica, você está sempre comparando. Mas você tem que ficar ligado, porque às vezes essa característica aparece e você não está ligado, porque, enfim, se eu falo assim, ah, o José é gentil, ah, meu namorado José é gentil. Ah, legal, mas é gentil comparado com o quê? Quem não é gentil? Quem não é gentil? Provavelmente você vem de relacionamentos em que pessoas não eram gentis com você. Então é isso. Então, mas eu coloco aqui só para você ficar ligado, tá? Muito bem. Então, a ideia de controle, então, emanada da rigidez, pressupõe a noção de um escalonamento normativo. Aqui, apesar de ser um parágrafo bonito, bem construído, ele não está classificando, ele não está dando uma característica especial. Ele está dando uma característica especial da Constituição, pode ser, dizendo que ela é uma norma de validade. Mas você tem que optar por não colocar coisas no seu resumo. Por quê? Porque são coisas óbvias. Alguém aqui não sabe que a Constituição é o topo da pirâmide normativa? Ninguém aqui estudou pirâmide de Kelsen? Então, tá, se você estivesse começando direito, né? Se você estivesse, sei lá, no primeiro semestre da faculdade, pode ser que isso seja uma coisa nova. Mas eu acho que nem isso, né? Acho que todas as pessoas sabem isso. Então vamos lá. Aí ele vai no próximo parágrafo, olha só. Trata-se do princípio da supremacia da Constituição, que nos dizeres do professor José Afonso da Silva, reputado por Pinto Ferreira como pedra angular em que assenta o edifício do moderno direito político. Significa que a Constituição se coloca no vértice, no topo do sistema jurídico, a que confere validade e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que eles. Olha, presta atenção. O princípio da supremacia da Constituição simplesmente quer dizer que ela está no topo. E ele vai falando isso de uma forma muito bonita e começa a te envolver. Olha só, o que é o princípio da supremacia da Constituição? É que ela está no topo e que todo mundo tem que respeitar a Constituição. Mas ele vai dizendo, olha, que nos dizeres do Pinto Ferreira é a pedra angular em que se assenta. Aí está você resumindo isso. Para quê? Princípio da Constituição, princípio é isso aqui, ó. Tá, tudo bem. Aí você vai colocar supremacia, princípio da supremacia da Constituição é igual Constituição Federal está no topo da pirâmide.
normativo. Acabou. Aí ele vai continuando. É, enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se encontra a própria. Aí ele vai. É um parágrafo longo para ele dizer isso aqui, ó, que ela está no topo. Aí no próximo parágrafo, olha só o que ele fala. A Constituição está, então, no ápice da pirâmide, orientando e iluminando os demais atos normativos. Olha o próximo parágrafo. Alertamos que há uma tendência a ampliar o conteúdo do controle de constitucionalidade no que nós estudaremos mais à frente, que é o chamado bloco de constitucionalidade. Então ele vai falar mais à frente do bloco de constitucionalidade. Mas olha só, quantos parágrafos eu li? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. Desses 7 parágrafos eu fiz 2 linhas. 7 parágrafos. Isso é resumir. De 7 parágrafos, eu fiz 2 linhas. Isso é resumir. Ah, Lúcio, mas eu não tenho que fazer uma ideia por parágrafo? Quem te falou isso? Quem te falou isso? Se você for fazer uma ideia por parágrafo de um livro de 1.500 páginas, já pensou quantas ideias você vai fazer? É claro que em algumas situações vai acontecer. De cada parágrafo você tem uma classificação, tem uma enumeração, tem uma diferenciação, tem uma comparação. Mas, gente, eu li... Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É isso aqui que eu li, ó. Eu li toda essa página e fui até aqui, ó. 7 parágrafos. Eu fiz 2 linhas. Fiz 7 parágrafos, 2 linhas. Entenderam? Isso é resumir. Legal? Vamos ver aqui as perguntas. Professor, mais uma ótima aula. Parabéns. Gostaria de deixar registrado um pedido, que sua equipe alimente na área dos alunos provas recentes de concurso para delegado, já com os respectivos gabaritos. Pensa ser viável? Desde já, muito obrigado. Bom, é viável, não é difícil fazer. A gente pode colocar, mas isso está bem fácil hoje também nos sites de questões, né? Não sei se você já assina o quê? Concursos e tal. Mas, bom, uma boa ideia. Vou copiar aqui e já vou deixar salvo aqui para minha equipe deixar as provas de delegado, né? O que abunda não prejudica, né? Então, se tiver lá, excelente, bacana. Então, obrigado, Fernando. Mestre, o material do Meta vai abarcar outras disciplinas como civil, humanos, que estão em vários editais? Direitos humanos, sim. Civil, sim. Parte geral de direito civil, tá? Sim, André. Pessoal, até aqui tá tranquilex? Até aqui tá tranquilex? Sim ou não? Até aqui tá tranquilex? Legal, pessoal. Até aqui, tranquilo? Cadê vocês aqui no chat? Cadê vocês? Ah, tá aqui. O ciclo permanente disponibilizar já está lá no... Antônio, o ciclo permanente já está. Já está lá, viu? Você vai lá, orientações gerais, embaixo tem lá, tá bom, Antônio? Se tiver alguma dificuldade, manda um e-mail pra gente. Pessoal, olha só, aqui a gente eu não gosto de fazer aulas muito longas, tá? Porque senão fica um pouco cansativo. Então a gente já está aí, já está batendo meio-dia e eu tenho um compromisso agora. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui é a nossa aula 3. Mas se a gente precisar fazer 4, 5 aulas, não se preocupem. Essa semana é para a gente aprender as técnicas. Eu quero já que vocês, durante essa semana, já comecem a estudar dentro do ciclo e apliquem essas técnicas. Ok? Apliquem essas técnicas. E que vocês, na aula 3, eu vou ensinar uma outra forma, essa aqui é a forma tradicional, que é com itens, você simplesmente fazendo itens, que é uma opção para você utilizar. Tá? Então eu vou te dar mais de uma opção que você pode usar as duas, você pode usar em situação uma, outra situação outras, e etc. Mas eu vou parar por aqui para não ficar muito cansativo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Professor, o ciclo já está, descobri que só transcrevia. Professor, resume no momento que estiver estudando ou faço ao final. Gente, não perca tempo. Lê, entende, resume. Lê, entende, resuma. Ou grifa, né? Lê, entende, resuma ou grifa. Lê, entende, resuma ou grifa. Não é lê,
depois reler, depois grifar. Para quê? Ler, entendeu, grifou ou resumiu. Numa ação só, tá, Antônio? Toinho, né? Beleza? Uma dúvida quanto à matéria de criminologia. São várias páginas para essa primeira meta e o tempo a concluir me parece um pouco, em 15 dias. Uma dica, Antônio, é estude pelas videoaulas de criminologia que está no meu site, tá? É uma dica, tá? Realmente o material ficou um pouco grande de criminologia, eu concordo com você. Lúcio, quando no transcorrer do curso Meta abrir o edital, tipo o PCRJ, você fará aulas. Sempre que abre edital, gente, a gente tem um direcionamento. O Meta continua, tá? O Meta não muda. O Meta não muda. Mas é óbvio que eu vou estar sempre com vocês, dando orientações de quem quiser direcionar. Ó, pessoal, aqui faça assim, faça assado, a gente sempre faz isso. O material continua disponível após a Meta 1? Continua. Você acessa normalmente, tá? Existem fóruns de debate? Sim, os fóruns, o fórum, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos supor, você está aqui, né? Meta 1. Quando ele liberar a meta 2, o meta 1 continua para você aqui. Legal? O fórum é aqui, ó. Você pode colocar seus comentários, alguém vem e comenta seus comentários. Aqui é um fórum que existe, tá bom? Esse é o fórum. Show? Posso ir comer minha picanha? Sim ou não? Ai. Lúcio, a peça e a dissertativa é para fazer. Pessoal, peça e discursivas e dissertativas. Não se preocupem, deixe de lado por enquanto. Na próxima semana nós teremos uma aula específica sobre elas. Não se preocupem com dissertativas e peça prática agora, tá bom? Não se preocupem, não se preocupem, beleza? Professor, eu devo fazer esse resumo no momento em que eu estiver estudando a matéria ou só depois de ter estudado? Já falei, né? Fazer sempre concomitantemente. Não espere um outro momento. Legal? Mapa mental, o senhor acha válido e em qual momento? Eu não gosto de mapa mental. Não gosto. Acho que demora muito para fazer. Eu acho que é mais bonitinho do que útil. Melhor fazer resumão mesmo, pontuando e você perde menos tempo. Eu acho isso. Se você está acostumado a fazer, às vezes tem pessoas que usam ferramentas, né? Aplicativos, enfim, sites para fazer mapa mental. Eu não gosto. Eu gosto de mapa mental para outras finalidades, fazer uma apresentação, né? De repente eu uso mapa mental para isso, mas para estudar eu acho um pouco demorado, tá? E, enfim, não tenho visto os alunos ficarem com. E depois que eu ensinar o Anki para vocês, e quando vocês aprenderem a jogar esse resumo aqui no Anki, vai ficar tudo mais fácil. Pessoal, legal? Posso ir? Aí, ó, gente, professor, tem a aula do professor Marcelo Zago disponível. Eu assisti, achei bastante esclarecedora. Tem o link nas orientações do Meta 1, é isso mesmo. Pessoal, peças e dissertativas. Não se preocupem, nós teremos uma aula na semana que vem, vou passar o horário para vocês. É sempre ou no sábado ou no domingo de manhã, tá bom? E hoje à noite nós teremos a aula de Direito Penal lá no meu Instagram. Acompanhem lá, tá bom? E no YouTube também. Pessoal, vou lá comer minha picanha, tomar minha cerveja, que também eu sou filho de Deus, né? Um abraço, tudo de bom para vocês. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, até a próxima.